O Adriele Nardelli já está aqui do meu lado para trazer as informações de previsão do tempo. Boa tarde, Adri. Boa tarde. A gente vai falar se continuam esses novos alertas, né? Se mantém esses novos alertas de temporais. Mas antes a gente fala um pouquinho sobre o verão. Com certeza. Começa oficialmente hoje? Em meio a tudo isso, começou o verão, né? Então, a gente vai destacar também algumas coisas importantes, inclusive prognósticos, né? Para como vai ser essa estação. A gente vai falar de tudo um pouquinho, então, agora. Vamos lá? A gente começa, então, com isso, né? Solstício de verão no hemisfério sul. Então, hoje vai ser o dia mais longo de sol de todo o ano. E a nova estação começou oficialmente às 7h02 da manhã de hoje. A gente confere agora como vai ser esse primeiro dia de verão. A estação mais quente do ano começa hoje já com uma das suas grandes características, a combinação de calor e umidade, que provoca condições favoráveis a temporais e também uma forte sensação de abafamento. A segunda-feira começou com tempo nublado em Santa Catarina, mas no decorrer do dia ele deve ir ficando mais ensolarado a partir das regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. E como é típico no verão, temos hoje já alerta de temporais. A Defesa Civil está em estado de observação entre a tarde e a noite de hoje em parte de Santa Catarina. É aqui, no Vale do Itajaí, no Planalto Norte e no litoral norte do estado, as áreas em amarelo nesse mapa, onde há riscos de pancadas de chuva de intensidade até forte, com raios e eventual queda de granizo. E o verão começa fazendo jus àquele título, né, de estação mais quente do ano. Logo depois de uma frente fria que tivemos passando por aqui no final de semana, né, nós já temos máximas de 30 graus para Ibirama e Rio do Sul e 29 graus em Salete, Mirim Doce e Ituporanga. As mínimas ainda baixas, né, entre 16 e 18 graus para hoje. E a gente agora vai saber, então, o que esperar dessa nova estação, em termos dessas temperaturas e também, claro, muito importante, de chuva. Depois de um longo período de seca por influência do fenômeno Laninha, Santa Catarina vai ter um verão com mais chuvas, principalmente em janeiro e fevereiro. A média mensal de precipitação para esses 2 meses é de 150 a 190 milímetros no litoral sul e do oeste ao Planalto Norte. Já nas regiões da Grande Florianópolis e litoral norte, a previsão da EPAGRE é de 200 a 230 milímetros. Nos próximos meses, a previsão é de que essas chuvas aconteçam mais no final da tarde e noite, devido ao calor intenso e à umidade que estarão presentes durante todo esse tempo. As temperaturas para os próximos 3 meses devem ser elevadas em todas as regiões catarinenses, mas dentro da média esperada para essa época, segundo a EPAGRE. Com calor e umidade, temos também aquela sensação constante de abafamento. E até a Serra de Santa Catarina vai ter dias quentes, só que com episódios isolados de frio na madrugada e amanhecer, por isso não se descarta geada fraca e isolada nesses locais. Agora a gente volta a falar então sobre os eventos climáticos e geológicos da semana passada, porque nós temos algumas atualizações também, né? Na manhã de hoje eu conversei com o chefe da Defesa Civil do Estado, Aldo Batista Neto, para saber como estão os trabalhos de atendimento e recuperação e também sobre a previsão referente à chuva nos próximos dias. Bom, quando a gente trabalha com desastres, existe uma lógica de atendimento, né? O primeiro momento é o socorrimento das pessoas, depois é o acolhimento, né, na rede familiar ou em abrigos, a manutenção de uma logística de assistência humanitária para manter abrigos abastecidos e, na sequência, o restabelecimento das atividades da cidade. E é nisso que nós nos encontramos agora, na estratégia de restabelecer. Nós fizemos entre governo do Estado e governo federal uma estratégia. O governo do Estado ficou com toda a ajuda humanitária, então toda a necessidade de itens para atender as pessoas atingidas e a integração de estruturas e instituições para trabalharem conjuntamente ficou sob a coordenação do Estado. E com o governo federal, os recursos para restabelecimento. Então, nos últimos 3 dias foram trabalhados incessantemente equipes da Defesa Civil e engenheiros do município, do governo do Estado e as equipes do governo federal, que estão aqui desde quinta-feira conosco, para estabelecer a parte documental que tem por trás de um grande desastre. A gente estreitou, a gente acelerou documentos, foram terminadas as planilhas de trabalho,
Tá? Acredita-se que o recurso nos foi prometido até o final dessa semana chegar na conta dos municípios atingidos para a contratação de serviços de restabelecimento. É esse o foco. Limpeza, retirada de entulhos pesados, começar a refazer pavimento de ruas, a recuperação de equipamentos públicos como escola, posto de saúde, ponto de ônibus, postes de iluminação pública. Esse é o foco agora, óbvio, né? Sempre mantendo ainda a atenção às pessoas atingidas. Iniciar a liberação de políticas públicas que podem ser direcionadas às pessoas, mas principalmente buscar nesse momento a volta da atividade normal das cidades. Essa é a nossa principal estratégia agora. A gente fala muito em Valada, São Paulo, em Rio do Sul, Presidente Getúlio, Ibirama, cidades bastante atingidas, mas tem bastante cidades que tiveram estragos com esses temporais, né? Sim, nós estamos com a Regional de Defesa Civil aqui em Rio do Sul aberto, concentrando os órgãos de governo para trabalhar e atender as cidades do Alto Vale. Nós temos cerca de 6 cidades atingidas nesse momento que requer atenção. Mas esse evento produziu 25 cidades em Santa Catarina, considerando o oeste, o norte, o sul, praticamente todas as áreas sofreram algum impacto com as chuvas dos últimos dias. Mas essa lógica sempre é a mesma, né? Avisa, alerta as pessoas, atende as pessoas atingidas e recupera as cidades. É dentro, então, dessa forma integrada de trabalhar que nós estamos operando. E o que fica de preocupação, que venham novas enxurradas, que chova mais, porque o pessoal ainda está trabalhando, né? Nesse sentido, a Defesa Civil também fica ligada para informar a população, né? Sim, nós criamos grupos de contato diretamente entre nossas equipes de monitoramento e as instituições que estão a campo nas cidades, porque afinal de contas ainda a gente tem um solo suscetível a escorregamento. Lembrando que nós ainda estamos na primavera, se aproximando do verão, então hoje mesmo o dia está característico, né? Coberto por nuvens, é muito quente, então toda essa umidade concentrando, a possibilidade de termos tempestades de fim de tarde é alta essa possibilidade. Recebemos agora informação, né? Alto Vale do Itajaí, Planalto Norte, Litoral Norte, pode terem tempestades ao final do dia. Tá? Então, as nossas equipes ficam monitorando para descer com os alertas o mais rápido possíveis para a gente comunicar, né, instituições que estão trabalhando e as pessoas que estão trabalhando nos locais se houver algum risco acentuado devido às chuvas. De modo geral, o que se prevê no tempo são essas tempestades que podem acontecer todos os dias devido ao clima, mas a princípio nenhum acumulado grande de chuva, dias chuvosos, isso não, né? Por enquanto não. O pior cenário era de sábado e domingo. Tá? Com uma chuva mais intensa, produzindo acumulados mais elevados. Esse cenário está se afastando um pouco. A gente pode manter ainda, né, essa característica de primavera, superaquecimento durante o dia, tempestade no fim da tarde. É isso que está mapeado, com base nessas informações que a gente tem seguido trabalhando. Vocês viram aí, a Defesa Civil vai ficar ligadinha então nesses alertas, vamos acompanhar pelas páginas também possíveis alertas para eventos mais extremos. A gente vai finalizar a previsão de hoje com coisa boa, um evento astronômico que é muito aguardado, um encontro de gigantes do nosso sistema solar e que tem o seu auge na noite de hoje. É a grande conjunção de Júpiter e Saturno. O alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno com a Terra já é considerado relativamente raro, porque acontece a cada 20 anos. Mas dessa vez ele é ainda mais. Isso porque tanta proximidade entre os planetas não era vista há séculos. A última vez em que eles ficaram assim tão próximos foi na Idade Média, em 1623. E ainda não foi visível da Terra. A grande conjunção já vem sendo acompanhada ao longo do mês. No horizonte oeste, após o pôr do sol, você vai observar 2 pontos que parecem 2 estrelas, mas são Júpiter e Saturno. Noite após noite, eles vão ficando mais próximos um do outro. O ápice desse encontro vai ser exatamente hoje. E nesse ano a conjunção também ganhou um nome novo, Estrela de Belém. Isso em função da época de Natal e do conto da estrela que guiou os 3 reis magos até o lugar do nascimento de Jesus. Como não vamos conseguir visualizar os 2 planetas separados, eles vão formar um único ponto brilhante, bem como a estrela bíblica, e na mesma época, gerando então esse apelido que não tem nada de científico. Se não for possível avistar a reunião dessa vez, o evento seguinte, com uma proximidade semelhante, acontece só em março de 2080.
É um evento raríssimo que tem seu auge, então, na noite de hoje. E, astrologicamente falando, os últimos acontecimentos, eclipse, a nova era que começa agora com o solstício de verão, a própria estrela de Belém, são todos sinais auspiciosos de novos tempos, novos ares, coisas boas vindo pela frente. Então, astrologicamente falando, temos vários sinais positivos aí pra gente ter esperança num futuro melhor. Tomara, né, Adriele? Amém. Amanhã a gente traz mais informações. Então. Com certeza. Obrigada. Até lá.